Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 9, cujo título é A Suficiência de Cristo em Meio às Dificuldades. Pessoal, é importante a gente lembrar que nosso objetivo aqui é dar um conteúdo complementar para você, professor de escola bíblica dominical da editora Betel. Você que é da Assembleia de Deus de Madureira, ou todas as nossas igrejas irmãs que utilizam a revista Betel, o nosso foco é alcançar você, tá? Então, nosso objetivo aqui é sempre trazer aquele plus a mais, aquele detalhe a mais para edificar a sua vida e também te capacitar, ou melhor dizendo, te ajudar ou colaborar com você para você também edificar a vida dos seus alunos. Eu dividi a exposição de hoje basicamente em dois tópicos. No tópico 1, nós vamos falar acerca das expressões chaves desse texto de Filipenses capítulo 4, versículo 10 a versículo 13. Aqui, pessoal, eu gostaria de fazer uma observação. Todas as lições dessa revista, elas são muito focadas no texto de referência. Elas basicamente desenvolvem e complementam o texto de referência. É uma revista que prima muito pela explicação dos detalhes do texto de referência. Logo, a melhor exposição para nossa classe de escola bíblica dominical acerca das lições dessa revista é nós dominarmos o texto de referência e cada um dos seus detalhes, tá bom? Então esse vai ser o nosso foco, extrair do texto de Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 13, as informações mais relevantes para a gente poder desenvolver. Segundo lugar, nós vamos falar acerca da disciplina do contentamento, tá? Esse com certeza é o tema central desse texto que nós acabamos de mencionar. Vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 1, expressões-chave do texto. E aqui, irmãos, quando nós estamos falando de expressões-chave do texto, nós vamos fazer a leitura do texto, tá? E vamos fazer a exposição para vocês dos termos-chave para nós compreendermos esse texto com profundidade. Está escrito assim na palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 13. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Aqui, pessoal, conforme nós veremos no versículo 14 ao versículo, salvo engano, 18, Paulo está se referindo à lembrança da igreja de enviar uma ajuda financeira para ele nesse momento de prisão dele, nesse momento de dificuldade, tá? Então Paulo está falando, ó, muito me regozijo de reviver essa lembrança. Como assim reviver essa lembrança? Ao receber essa oferta, ao receber essa ajuda, eu fui induzido a relembrar o quanto vocês não se esquecem de mim, tá bom? Pois já vos tinhas lembrado, eu sei que vocês não se esquecem de mim, mas não tinhas tido oportunidade. Ou seja, vocês tiveram oportunidade agora de manifestar essa recordação. Não digo isto como por necessidade. Aqui, pessoal, Paulo estava preso, certamente estava precisando de ajuda. Só que mais importante do que a ajuda financeira era o fato daqueles filhos na fé não terem se esquecido dele, tá? Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, o fato de vocês terem se lembrado de mim está me ajudando bastante. No entanto, o que mais me alegrou não foi nem a ajuda em si, foi saber que vocês se recordaram de mim, tá? E porque a ajuda em si não foi o fator número 1, a gente pode dizer que foi o fator número 2, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho, tá? Sei estar abatido, sei também ter abundância, em todas as coisas e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Aí vem o famoso versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E agora, irmãos, uma vez feita a leitura do texto, nós vamos nos aprofundar sobre cada uma dessas expressões-chave, tá? Uma a uma. A primeira que eu destaquei foi reviver a vossa lembrança de mim. Primeiro destaque que eu queria fazer aqui com vocês, irmãos, é o relacionamento de Paulo com a igreja de Filipos. Não sei se os irmãos lembram, quando Paulo estava na sua segunda viagem missionária, depois que ele passou ali na região da Galácia, ele sentiu o desejo no coração de ir para a Ásia Menor, que era mais ao sul, tá? Porém, ele teve uma visão. Um homem chegou para ele e disse, passa para a Macedônia e nos ajuda, tá? Foi quando ele, ao invés de descer para a Ásia, ele atravessou o mar, não sei se foi o mar Egeu, não lembro exatamente o nome do mar, ele atravessou o mar, foi para Troade, que já ficava do outro lado, e aí começou a evangelizar as cidades da Macedônia, dentre as quais a cidade de Filipos, tá? Então,
Paulo ele teve contato com a cidade de Filipe na sua segunda viagem missionária após a visão do homem o chamando para passar a Macedônia. E quando nós lemos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a gente vê que o primeiro contato que Paulo teve com aquela população foi através de Lídia, tá? A vendedora de púrpura. Paulo ganha ela para Jesus e começa a fazer um trabalho de evangelização a partir da casa dela. É lá em Filipos também que Paulo encontra com aquela jovem que sempre estava elogiando ele e os homens que estavam com ele, dizendo que aí vão os santos homens de Deus. Paulo, então, ele percebe que essa mensagem era diabólica, o diabo estava querendo mexer no orgulho dele, repreende o demônio, aquela menina é liberta pelo nome de Jesus, e os seus donos, ela certamente era uma escrava, os seus donos que extraíam lucros desses espíritos maus, que lhes trazia esse poder de adivinhação, eles ficaram revoltados com Paulo, chamaram as autoridades que os prenderam e os lançaram no cárcere inferior depois de terem açoitado, mesmo eles sendo cidadãos romanos. Lembrando aqui, o Império Romano ele governava sobre vários territórios, tá? Em alguns lugares que eles governavam, a gente tinha cidades que eram romanas fora de Roma. Quer dizer, os cidadãos dali eram cidadãos romanos, como por exemplo o caso da cidade de Filipos. A grande maioria ali dos cidadãos eram cidadãos romanos. Como Paulo e Silas, porém, eram judeus, os judeus, em regra, não eram cidadãos romanos. Logo, como eles não eram cidadãos romanos, eles ficavam à mercê do arbítrio, tá? Do autoritarismo das autoridades locais. Coisa que um cidadão romano não submetia. Um cidadão romano, para ele ser punido, ele tinha que passar por um devido processo legal. Ele tinha que ir perante os magistrados para serem julgados mediante a apresentação de provas. Contudo, como eles imaginavam que por Paulo e Silas serem judeus, eles não tinham cidadania romana, eles trataram eles como se eles não fossem romanos. Então espancaram eles, jogaram no cárcere inferior, e ao invés de Paulo reclamar, ao invés de Paulo se queixar, Paulo e Silas começam a adorar no cárcere. Você já vê que tem alguma coisa diferente aí na vida desses dois homens de Deus, né? E aí vem aquela história de que o cárcere treme, as cadeias caem, as prisões se abrem, o carcereiro tenta se matar porque pensa que todo mundo foge, então Paulo traz para ele a notícia de que ninguém fugiu. O culto estava tão tremendo, a adoração estava tão maravilhosa, a presença do Espírito Santo era tão forte que os presos quiseram continuar na cadeia, só para continuar sentindo aquela doce presença. Então ele fala para o carcereiro que ninguém fugiu por daquele culto maravilhoso que eles estavam fazendo ali com aquele louvor e com aquela adoração. Então ele ganha o carcereiro para Jesus também, tá? Logo depois, quando eles foram soltos pelas autoridades, eles reivindicaram um desagravo público pelo fato deles terem sido tratados como pessoas não romanas, tá? E as autoridades fizeram o desagravo e pediram, suplicaram, assim que está escrito, que eles saíssem daquele território. Então eles vão para pregar em outros lugares, dentre os quais a cidade de Corinto, mais ao sul, que já é Grécia, e a cidade de Atenas, tá? Primeiro Atenas, depois Corinto. Então, queridos, essa é a história de Paulo descrita em Atos dos Apóstolos. E no momento que Paulo esteve ali, ele fundou uma igreja muito sólida, uma igreja muito madura. A carta aos Filipenses é uma carta de alegria. O tempo todo ele está falando para aquela igreja, regozijai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos. Quer dizer, vocês nasceram de novo, vocês vivem as maravilhas de Deus, vocês são crentes de verdade, vocês não estão com os problemas que a igreja de Corinto tem. Então se alegrem no Senhor, aproveitem, tá? O meu objetivo de mandar essa carta para vocês é para agradecer a ajuda e para dizer para vocês, aproveitem a vida em Cristo, se alegrem em Cristo. Então, queridos, esse é o relacionamento de Paulo com essa igreja. E depois que ele saiu ali da cidade de Filipos, e depois que ele passou ali pelo sul da Macedônia, que é a Grécia, ele voltou para Jerusalém. De Jerusalém ele foi para a Ásia, para Éfeso, e ali exerceu seu ministério ali durante 3 anos em Éfeso, tá? Fundou um grande campo missionário ali na Ásia Menor. Durante o período que ele esteve em Éfeso, provavelmente ele ficou preso, tá? No entanto, o que a gente pode destacar de prisão que está descrito em Atos dos Apóstolos é a prisão em Cesareia, depois que ele volta para Jerusalém ao fim da 3ª viagem missionária, fica ali 2 anos e pouco, e por fim a sua prisão em Roma, quando ele apela para César. Há uma divergência acerca de qual foi a prisão da qual Paulo utilizou para escrever essas cartas, tá? Alguns dizem que foi a prisão de Éfeso, outros dizem que vai ser a prisão de Cesareia, outros dizem que foi a prisão de Roma. Tanto faz, pessoal. Para o nosso objetivo aqui, o importante é você só saber que a carta aos Filipenses é uma carta escrita na prisão, tá? Tal qual a carta aos Éfesos, tal qual a carta a Filemão e tal qual a carta aos Colossenses.
Então essas 4 cartas são ditas as cartas da prisão. Então Paulo estava preso. E uma pessoa presa, irmãos, ela é essencialmente necessitada. Ela necessita, irmãos, de tudo, certo? A pessoa presa necessita de tudo. Ela não pode trabalhar. Paulo, ele fazia tendas para se sustentar. Imagina agora ele preso. Se tivesse preso em Roma, ele estava numa casa particular dele, somente sendo vigiado pelos soldados romanos. Ou seja, ele tinha que se manter e ele não podia trabalhar. Então, nesse caso aí, como é que Paulo fazia? Paulo, nesse momento, ele dependeu da ajuda de alguns irmãos, tá? E de todas as igrejas que ligou para Jesus, somente uma tinha essa relação de gratidão, ao ponto de manifestar espontaneamente o interesse de abençoar a vida dele nesse momento de necessidade. E que igreja foi essa? A igreja de Filipos, tá? A igreja de Filipos, então, ela através de Epafrodito, Paulo tinha enviado Epafrodito aos filipenses, e depois Epafrodito voltou para Paulo trazendo uma grande oferta daquela igreja para abastecê-lo em tudo que ele necessitasse, tá? Então Paulo ele escreveu essa carta imbuído de um sentimento de grande gratidão pela vida daqueles irmãos. E essa expressão chave que eu citei para vocês agora, reviver a vossa lembrança de mim, significa, eu sei que vocês lembram de mim, mas ao receber a oferta, eu tive a oportunidade de relembrar disso, de que vocês não se esquecem, vocês não me abandonaram, vocês não me ignoraram, vocês se recordam de mim constantemente. Então a oferta de vocês me ajudou a lembrar de que vocês não se esquecem de mim, e só reviver isso já é maravilhoso para mim, tá bom? E aí, comprovando que a relação de Paulo com a igreja lá de Éfeso, lá de Filipos, não era uma relação somente onde Paulo deu, mas onde também Paulo recebeu, nós vamos encontrar isso no versículo seguinte, após o versículo 13, do 14 em diante, aonde está escrito assim: todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Aqui, pessoal, já é o versículo posterior ao posso todas as coisas naquele que me fortalece. E bem sabeis também vós, ó Filipos, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar e receber, senão vós somente. Olha só, quando ele saiu da Macedônia, ele foi para onde? Foi para Corinto. Então ele foi abençoado para fazer essa viagem para Corinto, foi abençoado para fazer essa viagem para Éfeso. É por isso que lá na cidade de Corinto, ele viu que o pessoal lá era meio complicado e nem pediu ajuda nenhuma para a igreja de Corinto, tá? Por quê? Porque além do seu próprio trabalho, ele contava aí com os irmãos de Filipos, que lhe enviavam ajuda, tá? Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Aqui, ó, Tessalônica, irmãos, é a cidade posterior de Filipe, tá? Mesmo antes dele chegar na Grécia, ainda na Macedônia, ele recebeu ajuda, tá? Durante o período que ele ficou em Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Aqui, irmãos, é um espírito de altruísmo extraordinário, tá? Aqui é um sentimento mesmo de pai. Olha o sentimento genuíno do coração de Paulo. Não que eu estou procurando o dinheiro de vocês, a dádiva de vocês, nada disso, tá? Mas ao possibilitar que vocês me ajudem, eu estou possibilitando que a conta de vocês seja aumentada lá no céu, tá? Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou. O que Paulo está querendo dizer? Não precisa mandar mais. É diferente de muito ministro moderno, né? Quanto mais ele recebe, mais ele quer. São pessoas milionárias por causa da comercialização da fé. Aqui não. Aqui, Paulo, quando ele recebe o necessário, ele fala, já é suficiente. Foi o que aconteceu também com a igreja não, com o povo de Israel, no momento que Deus manda fazer o tabernáculo. Quando eles trazem as ofertas para fazer o tabernáculo, Moisés diz assim, basta, já trouxeram o suficiente, não precisa mais. Tá? Olha o que ele diz, cheio estou, quer dizer, já tem abundância, depois que recebi de Epafrodito, que da sua parte foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Paulo aqui faz uma referência ao Antigo Testamento, quando os homens levavam ofertas ao templo, tá? Levavam ofertas para serem sacrificadas e uma parte da oferta ficava com o sacerdote. Então ele se refere a essa oferta enviada para ele como oferta de cheiro suave a Deus. Tá? Então, só para vocês entenderem bem como Paulo, ele de fato estava se referindo ali à oferta que eles enviaram, tá? Segunda expressão importante, irmãos, para nós destacarmos aqui é a expressão não digo isto como que por necessidade.
Quer dizer, eu não estou dizendo isso somente porque eu estava necessitado e quero agradar vocês pelas ofertas que vocês enviaram. Quer dizer, o meu prazer maior, a minha satisfação maior não é essa. A minha satisfação maior é saber que vocês não se esqueceram de mim, tá? Vamos dar um exemplo para vocês entenderem de maneira mais clara. Digamos que os irmãos da igreja se mobilizem para fazer um mutirão, uma obra na igreja. E ali por volta de 4 horas da tarde aparece uma irmã com bolo fresquinho, com um cafezinho delicioso. Os irmãos ali, irmãos, que estão sendo ali abençoados com esse bolo, com esse cafezinho, de repente, se eles tiverem uma percepção, uma sensibilidade maior, eles vão ficar mais gratos pela espontaneidade da irmã que se lembrou deles do que propriamente do bolo e do café. O fato da irmã ter tido esse carinho, essa preocupação com os irmãos que estavam servindo na obra do Senhor, de fato desperta um coração sensível, desperta um coração atento a esse tipo de detalhe. E Paulo, ele era um homem que tinha uma atenção especial para esse tipo de detalhe, tá? Terceira frase ou expressão aí importante para a gente desenvolver o nosso raciocínio é: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Pessoal, essa expressão aqui ela é absolutamente chave pra gente, tá? Por quê? Porque o texto de referência da nossa lição, ela fala principalmente sobre contentamento, tá? O que Paulo está dizendo? Eu não estou falando palavras para agradar vocês, para vocês mandarem mais, não. Por quê? Porque eu não estava totalmente necessitado. Eu não estava plenamente dependente de vocês. Na verdade, mesmo quando eu tenho pouco, eu estou contente. Por quê? Porque eu sei ter em abundância, eu sei passar necessidade, eu sei ter sobrando, eu sei ter escassez. E aí vem a célebre frase: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo diz posso todas as coisas, o que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu sou capaz de viver em qualquer circunstância pelo poder daquele que me fortalece. Eu posso passar na necessidade e vou estar bem por causa daquele que me fortalece. Eu posso estar na abundância, que eu vou estar bem por causa daquele que me fortalece. Quando eu estou com escassez, eu estou bem por causa de Jesus. Quando eu estou em abundância, eu estou bem não por causa da abundância, e sim por causa de Jesus. O que Paulo está falando? Não tem nada a ver com coisa externa. O que me satisfaz mesmo, que a fonte do meu contentamento está aqui dentro, tá? É o fortalecimento de Jesus na minha vida. Então, esse texto de Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 13, é um texto sobre contentamento. E é tendo isso em mente que eu entro agora com vocês no tópico 2, a disciplina do contentamento. Irmãos, o contentamento é uma virtude cristã essencial. Todo cristão ele deve ter contentamento, tá? E nós encontramos isso de maneira muito explícita lá no livro de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 a 10, por exemplo. E o contentamento, irmãos, é um dever de todo servo de Deus. Todo servo de Deus tem um dever de extrair satisfação independentemente das circunstâncias. Por quê? Porque ele tem o autor da vida morando no seu interior. Ele tem o autor e consumador da sua fé. Ele tem o Espírito Santo de Deus, que é a força criadora de todas as coisas, habitando dentro dele. Então, as circunstâncias exteriores não podem definir a satisfação que ele tem na vida. Então, essa capacidade de se satisfazer com muito ou com pouco, tá? Porque não depende de fatores exteriores, o nome dessa característica é contentamento. E o contentamento, irmãos, é um dever cristão. Nós vamos encontrar esse dever em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 a 10, aonde está escrito: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Ou seja, eu vim para o mundo nu e vou sair do mundo nu, não vou levar nada. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Contentamento. Olha o que ele continua dizendo: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Concupiscências aqui é desejos, muitos desejos loucos e nocivos, que submergem o homem na perdição e ruína, tá? Porque o amor do dinheiro é raiz de todas as espécies de males. Tá bom? Nós vamos encontrar também em Hebreus capítulo 13, versículo 5 a 6, dizendo assim: seja o vosso costume sem avareza, quer dizer, não se apegue ao dinheiro, contentando-vos com o que tendes. Olha o contentando-vos aqui de novo, ó.
dizendo explicitamente para a gente se contentar, é um dever cristão se contentar, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, eu não temerei o que me possa fazer o homem, tá? Então, queridos, o contentamento é isso, é eu não me apegar ao dinheiro, é eu não querer sempre mais e mais e mais, e sim, eu sempre confiar no Senhor e encontrar satisfação nele para a minha vida, tá? Não nas coisas exteriores. Uma vez o Jim Carrey, que todo mundo conhece, ator ultra mega famoso e milionário e reconhecido, uma vez ele disse: eu queria que todo mundo fosse famoso e rico para descobrir que a felicidade não está nisso. E aí, galera, toda vez que você ouve pessoas falando sobre a correlação entre riqueza e felicidade, elas são praticamente unânimes, tá? Riqueza não traz felicidade. E aí as pesquisas indicam, irmãos, que dinheiro ajuda na felicidade, desde que o dinheiro te tire da miséria, consiga te dar um plano de saúde, consiga te dar uma tranquilidade no início do mês, porque vai pingar um salário ali que vai te ajudar a pagar todas as tuas contas sem preocupação. Então, nesse sentido, o dinheiro ajuda sim na felicidade, tá? O que não faz diferença é a diferença da pessoa que ganha 10 mil para que ganha 100 mil, da que ganha 100 mil para que ganha 1 milhão. Aí já entra vaidade, aí já entra outros fatores, tá? E não mais essa liberdade em relação à necessidade. Por quê? Uma pessoa que ganha 10 mil, ela já não tem mais necessidades, tá? E aqui eu tô falando do básico, de comida, casa, vestimenta, ela já não tem mais a necessidade do básico, tá? Então, as pesquisas indicam que pessoas que ganham mais do que isso, o fator dinheiro já deixa de ser relevante para fins de felicidade, tá? Então, queridos, uma pessoa que acha que a felicidade está no dinheiro, ou que acha que só vai ser feliz se tiver dinheiro, essa pessoa está com o coração no lugar errado. A Bíblia define ela como uma pessoa avarenta, idólatra. Por quê? Porque ela está colocando como fonte da sua segurança, que só poderia ser Deus, outra ser ou outra coisa. E que coisa é essa? O dinheiro. Contudo, irmãos, não podemos confundir contentamento com conformismo. São coisas absolutamente distintas, tá? Uma pessoa que tem contentamento, ela também pode ser conformada, tá? Ela tem satisfação no pouco que ela recebeu, ela tem satisfação no pouco que ela conquistou e não está nem um pouco preocupada em progredir, em evoluir, em aperfeiçoar, tá? No entanto, é perfeitamente possível uma pessoa ter contentamento pelo que ela já recebeu e continuar desejando crescer, continuar desejando se aperfeiçoar, continuar desejando evoluir. Uma coisa não vincula a outra, tá? Uma coisa não vincula a outra. Por exemplo, a pessoa pode estar super contente com a padaria que Deus lhe deu, mas querer que ela cresça, querer que ela se aperfeiçoe, querer que ela melhore, querer dar um atendimento melhor, querer oferecer um produto melhor. Uma coisa não exclui a outra, tá? O contentamento não gera necessariamente o conformismo. Outra questão também, tem professor de escola bíblica dominical que está me assistindo que ele tem 3 alunos, 4 alunos, e de repente ele está super contente só de ter a oportunidade de ministrar uma aula, tá? De repente ele está super feliz. Em contrapartida, tem gente que está me ouvindo aqui agora que a turma dele, quando dá 20 pessoas, ele fica frustrado. Ele fica, será que eu dei uma aula ruim na última semana? O que está acontecendo com o povo dessa igreja? Esse povo dessa igreja não gosta de palavra, esse povo dessa igreja não valoriza o meu esforço. Então, irmãos, o contentamento não tem nada a ver com querer se aperfeiçoar, querer que as coisas melhorem, querer que as coisas progridam. É perfeitamente possível você ter esses mesmos 20 alunos, quando na verdade deveriam ser 50, pelo tamanho da igreja, pelo tamanho da classe, e tá contente. Graças a Deus, Senhor, porque veio 20. Graças a Deus, Senhor, porque não são 10, porque não são 5, porque tá tendo aula hoje, graças a Deus. Mas o que eu puder fazer para chamar os outros, para convidar os outros, para estimular os outros a estarem aqui também, eu vou fazer. Tá? Então, o contentamento não gera necessariamente o conformismo. São coisas distintas, tá? Que podem caminhar juntas ou podem caminhar separadas, tá? O ideal é que caminhem separadas, tá? Que os irmãos tenham contentamento na vida e também sejam inconformados, querendo sempre melhorar, porque isso é bom e agradável ao Senhor,
tá? E agora, irmãos, eu queria destacar com vocês alguns vícios de comportamento, alguns vícios morais que são verdadeiros entraves para o contentamento. Que entraves são esses? Que vícios são esses? O primeiro e mais óbvio que nós podemos ver é a ganância. A ganância. Queridos, uma pessoa gananciosa, conforme a gente viu em 1 Timóteo capítulo 6, ela jamais vai ter contentamento, tá? Ela jamais vai ter contentamento. Quer ver um segundo tipo de pessoa também? É o orgulhoso, tá? Uma pessoa orgulhosa, ela jamais vai ter contentamento. Por quê? Qual é a característica do orgulhoso? Pessoal, o orgulhoso, ele sempre quer estar por cima dos outros. Aqui, ó, tá o A, o B, o C e o D. O orgulhoso, que é o E, ele quer estar aqui, ó, tá? Ele quer estar por cima. Então ele nunca está satisfeito com o que ele tem enquanto ele não está por cima da carne seca, enquanto ele não está por cima de todo mundo, tá bom? E terceira característica é a cobiça, é aquele que sempre quer o do outro, ele nunca está satisfeito com o que é dele. Irmãos, a pessoa que tem o pecado da cobiça, ela jamais vai ter contentamento na vida. Próxima característica, a inveja. O que é a inveja? É a frustração que uma pessoa tem pelo sucesso, pela felicidade dos outros. É aquele que não consegue se alegrar com os que se alegram, tá? A pessoa comprou um carro novo, ao invés dele se alegrar com o carro novo que ela comprou, a pessoa fica triste com o carro que o outro comprou. Então, queridos, em nome de Jesus, não podemos ser invejosos, tá? Próximo, negativismo, tá? O que é o negativismo, irmãos? O negativismo é olhar tudo pelo viés negativo, tá? Então, tá sol, reclama do calor, tá chuva, reclama da chuva. O patrão contratou ele fica feliz durante 3 dias de trabalho. No 4º dia ele já está reclamando do salário. Ele não pensa na quantidade de gente que está desempregada, tá? Ele é uma pessoa negativista, tá? Isso aqui é um desdobramento da incredulidade, mas eu não quero falar de incredulidade aqui agora, nesse ponto, porque eu quero falar no próximo, que é a incredulidade e desesperança, tá? Uma pessoa, irmãos, que é incrédula, ela não acredita que as coisas vão melhorar, ela não tem esperança em dias melhores, normalmente ela vai ter dificuldade de ter contentamento, tá? Ela vai ter dificuldade de ter contentamento. E existem algumas virtudes, irmãos, que nos ajudam a termos contentamento, tá? Algumas virtudes que a gente precisa nutrir, tá? Em relação aos vícios morais, irmãos, a gente está falando de características do nosso caráter. Então a gente tem que se arrepender, porque é pecado, tá? É pecado. Ser invejoso é pecado. Ser cobiçoso é pecado, tá? Ser negativo, ser incrédulo é pecado. Então a gente tem que se arrepender e buscar em Deus a cura, tá? Buscar em Deus. Se a gente não tem força para mudar por nós mesmos, a gente tem que buscar isso através da libertação de Deus sobre a nossa vida, tá? No entanto, não acaba por aí, tá? Além de se despir do velho homem, se despir dessas características que são verdadeiros obstáculos ao contentamento, nós precisamos desenvolver as características que ajudam a fomentar e a reforçar o contentamento. O primeiro delas, irmãos, é a humildade. Por que a humildade? Se a gente não se importa em ficar por cima ou por baixo de ninguém, se a gente não fica se comparando, a gente já tem aí um excelente fator para ter contentamento. Segundo, experiência da vida. Irmãos, uma pessoa que tem experiência de vida, irmãos, ela sabe que o choro não dura para sempre. Da mesma forma como a alegria não dura para sempre. Essa certeza de que dias melhores sempre vêm, de que depois de toda chuva vem o sol, de depois de toda noite vem uma manhã, essa certeza desenvolvida pela experiência da vida ajuda também no contentamento, tá? Terceiro lugar, o positivismo. É olhar tudo pelo viés positivo, é procurar tirar sempre lições boas da vida, é procurar sempre extrair o melhor da vida. Aqui, queridos, eu quero citar 2 desdobramentos aí desse positivismo, melhor dizendo, positividade. Positivismo é uma corrente filosófica. Positividade, que é o quê? E aqui destacando, essa positividade é um desdobramento da fé, tá? Mas eu não quero falar de fé nesse ponto, eu quero falar de fé nos outros pontos. Primeiro desdobramento é saber que mesmo as situações ruins, elas geram alguma vantagem, tá? Elas geram algum benefício, nem que sejam lições, tá?
Não se cresce tanto na vida quanto no sofrimento, não se aprende tanto quanto no deserto, tá? Então, queridos, até das dificuldades a gente consegue extrair boas lições, nem que seja de confiança no Senhor, de intimidade com Deus, de provisão de Deus, tá? Segundo lugar, exemplo de positividade relacionado a olhar para a vida e sempre tentar encontrar uma solução para os problemas, tá? Que é o quê? Enquanto uns choram, outros vêm de lenço. Então tá ruim para todo mundo. A pessoa que tem positividade, ela sempre busca encontrar oportunidade no meio da dificuldade, tá? Então essa positividade vai te ajudar a extrair lições da dificuldade e até mesmo extrair oportunidades da dificuldade, tá? Terceira característica, a fé, tá? E aqui eu botei fé 1, por quê? Porque eu vou destacar aqui 2 tipos de fé, tá? A primeira fé é no sentido de saber que tudo está no controle de Deus e que ele tem um propósito para tudo, tá? Tudo está no controle de Deus, tudo está no controle de Deus. E ele tem um propósito para tudo. O que significa, Jefferson? Olha o que está escrito lá no livro de Tessalonicenses, tudo que Deus faz é bom. Olha o que está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme o seu propósito. Irmãos, Deus tem um propósito para tudo. Deus tem um propósito para tudo. Então, até nas circunstâncias ruins, Deus está tirando boas lições, Deus está fazendo algo de bom do ruim, daquilo que a gente pensa que é ruim. Segundo o desdobramento aqui da fé, é em relação a saber descansar na soberania de Deus. Olha o que o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É ter uma fé tão profunda em Deus ao ponto de conseguir descansar no vale da sombra da morte. Por quê? Porque é uma confiança que não é afetada pelas circunstâncias da vida, tá? Segundo exemplo aí é o texto lá de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, que falte ovelhas no curral, ainda que aconteça tudo isso, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu todavia continuarei confiando nele. Por quê? Porque ele está no controle. Então esse nível de fé, irmãos, que te dá a certeza de que Deus está no controle, ele te ajuda a desfrutar de contentamento até nas situações difíceis. E por fim, não é nem por fim, teve a gratidão, que eu acho que eu pulei aqui. Por tudo dai graças, diz a palavra de Deus. Irmãos, uma pessoa grata, uma pessoa que consegue extrair lições da vida e ser grato por isso, ela está a um passo do contentamento. Eu acho que de todas essas características aqui, não existe nenhuma outra que esteja mais relacionada com o contentamento do que a gratidão, tá? E aí, irmãos, uma pessoa ela só consegue ser grata se ela parte de pressupostos corretos. Primeiro pressuposto: eu sou pecador e eu não mereço nada. Eu não mereço nada. A partir daí, tudo que entra na minha vida é lucro. Tudo que entra na minha vida é dádiva, tudo que entra na minha vida é bênção. Eu estou no deserto, mas cai comida do céu. Eu estou no deserto, mas a água brota da rocha. Eu estou no deserto, mas eu não preciso ir na loja para comprar roupa nem calçado, porque eles crescem junto com os pés dos meus filhos. Eu estou no deserto, mas a coluna de fogo me guia durante a noite, esquentando a minha noite, e a nuvem me guia durante o dia, fazendo sombra para mim. Eu estou no deserto, mas a glória de Deus se manifesta no Horebe. Tá? Então, quando uma pessoa ela parte do pressuposto que ela não merece nada, ela fica muito mais habilitada a receber com gratidão todas as dádivas da vida. E por fim, irmãos, a esperança. Aqui é tanto uma esperança imediata, quanto uma esperança remota, tá? Esperança imediata: depois de toda a noite vem um amanhecer, depois de toda a chuva vem um sol. Esperança remota é a esperança no porvir, é a esperança na recompensa final quando Jesus voltar. É com base nessa esperança remota que Paulo disse que por isso não desfalecemos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, ele se renova de dia em dia. Por quê? Porque essa nossa leve e momentânea tribulação. Irmãos, é leve e momentânea porque ele está comparando com algo muito maior que você vai ver aqui, ó. Esta leve e momentânea tribulação
produz para nós um peso de glória eterno muito excelente. Quer dizer, essa leve e momentânea em relação ao quê? Em relação à glória que vai ser manifestada por causa de eu ter suportado essa leve e momentânea tribulação. Não atentando nós nas coisas que se veem. Aqui está o segredo. É parar de olhar para o problema, é mudar o foco e passar a olhar para a recompensa. Mas nas que se não veem, quer dizer, nas eternas, pois que as que veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluia. Então, a tribulação de hoje só é leve e momentânea. A gente só consegue encarar a tribulação de hoje dessa maneira se a gente estiver com os nossos olhos na eternidade. É o capacete da salvação, conforme foi estudado na última lição, tá? Falando em última lição, eu estudei a última lição para ministrar para vocês, preparei tudo e no dia que eu fui gravar a live não tinha internet, aí no dia seguinte eu não consegui gravar porque eu tive que dar aula também, então acabou que uma aula que estava maravilhosa, eu tinha separado as imagens de cada uma das armaduras ali de um soldado romano, mas Deus sabe de todas as coisas, tá, irmãos? Por fim, nós temos aí os textos de Tiago, capítulo 1, versículo 12, e Apocalipse, capítulo 2, 9, capítulo 2, versículo 9 e 10, que eu não vou ler para vocês, irmãos, que diz apenas que quando a gente vence a tribulação, a gente recebe a coroa da vida. São dois textos maravilhosos para você ler na sua classe. Até aqui, irmãos, nós falamos de todos os elementos internos que favorecem o contentamento. Primeiro, os vícios que impedem o contentamento e depois as virtudes que ajudam a desenvolver o contentamento. Agora, eu vou falar do principal fator de contentamento. Quer dizer, o principal fator do nosso contentamento não está dentro de nós, seja eliminando os vícios, seja desenvolvendo as virtudes. O principal fator de contentamento dentro da nossa vida se chama Deus. Tá? E é isso que Paulo deixa evidente em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todas essas circunstâncias aí, favoráveis e desfavoráveis, elas não alteram o meu contentamento, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Então, porque Deus me fortalece, eu posso tudo. Tá? A razão principal de eu poder tudo é porque Deus me fortalece. Tá? Então é um fator externo, é um fator de fora para dentro. Tá? E aí, queridos, a gente pode estar forte em Deus ou a gente pode estar fraco em Deus. Se a gente está fraco em Deus, com maior dificuldade a gente vai ter contentamento. Se a gente está forte em Deus, com maior facilidade a gente vai ter contentamento. Como assim forte em Deus e fraco em Deus? Cheio do Espírito Santo. Tá? Por que Paulo disse, como foi lido na lição anterior, lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, para nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder? É porque é possível estar fraco no Senhor, tá? Então, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, significa busquem até vocês ficarem fortes, até vocês se sentirem fortes, até vocês se sentirem capazes de enfrentar as dificuldades e os desafios da vida, tá? Para que quando vier o dia mal, vocês possam continuar de pé. Então, fortaleçam-se no Senhor. Às vezes, irmãos, a gente negligencia a importância de se fortalecer em Deus. E aí, quando vem o dia mal nos abate. Mas aqui a gente está saindo com uma lição, que é o quê? Essa força está disponível para nós, tá? Para nos fazer suportar todas as coisas. Porque Cristo, ele tem esse poder de nos fortalecer. E esse poder está disponível nas regiões celestiais. Basta nós buscarmos esse poder, tá bom? Segundo ponto. Primeira forma de se fortalecer no Senhor é de fato buscando se renovar na presença do Senhor. Segunda forma é buscando renovar o nosso entendimento, queridos. Tá? Deus já nos deu a sua palavra. Se a gente renovar o nosso entendimento com a sua palavra, meu irmão, isso já vai nos ajudar muito a se fortalecer no Senhor. Tá? E terceira forma, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, disse Jeremias. Irmão, se você ler esse texto, irmão, você vai ficar impressionado. Tá? Você vai ficar impressionado como que o sentimento do coração de Jeremias muda, tá? Quando ele começa a falar acerca da misericórdia de Deus, tá? Então, queridos, em vez de a gente ficar pensando no problema, a gente tem que pensar no nosso Deus. Em vez de a gente pensar no tamanho do nosso problema, tem que pensar no tamanho do nosso Deus. Em vez de a gente ficar pensando somente no castigo de Deus, a gente tem que pensar na misericórdia de Deus. Tá? Esse é um segredo para a gente se fortalecer no Senhor. Como assim se fortalecer no Senhor? Consolidar, tá?
a palavra dele dentro de nós. E aí eu quero relembrar desse texto, Lamentações capítulo 3, versículo 18 e 20. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quer dizer, enquanto eu estou lembrando da aflição, enquanto eu estou lembrando do pranto, enquanto eu estou lembrando do absinto, algo muito amargo, enquanto eu estou lembrando do veneno da minha vida, como minha vida está caminhando para a morte, enquanto eu recordo dessas coisas, a minha alma se abate dentro de mim, tá? A minha alma, ela se decai, ela se diminui. Mas aí o profeta, ele muda a mentalidade. Aí entra o versículo 21 a 23. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero parar de pensar na minha mazela. E eu quero recordar aquilo que me traz esperança, que me levanta. E ele começa. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Como a fidelidade de Deus é muito grande na minha vida, eu tenho esperança no amanhã. Por mais que ele fez a ferida, ele a ligará, ele me restaurará. Então, queridos, nós temos fatores internos que favorecem o nosso contentamento, que são o quê? Que é se libertar desses vícios, orgulho, cobiça, inveja, ganância. Assumir as virtudes que nos ajudam. Que virtudes são essas? Humildade, de não ficar se comparando com os outros o tempo todo. Experiência de vida, aprender com as experiências de que as coisas, elas são cíclicas, como diz o livro de Eclesiastes. Uma hora é tempo de chorar, mas daqui a pouco vai vir um tempo de sorrir também. Aprender com as experiências da vida, especialmente com a dos outros, tá? Em terceiro lugar, aquela positividade que sempre procura tirar lições, tá, das situações adversas, ou então enxergar oportunidades onde todo mundo só enxerga dificuldade. Em quarto lugar, gratidão. Aprender que eu não mereço nada, então tudo que eu recebo da vida é dádiva. Então, por mais que as coisas estejam ruins, sempre tem algo bom na adversidade. E, por fim, fé e esperança, tá? Então, essas virtudes me ajudam a ter contentamento, tá? Então, só que tantas virtudes quanto os vícios, eles são fatores internos. Agora, por fim, a gente conclui com os fatores externos. E que fator externo é esse? É Deus. É aquele que me fortalece. E ele me fortalece de três maneiras, conforme eu descrevi para vocês aqui. Claro que provavelmente existam outros, mas eu destaquei três. A primeira, fortalecei-vos no seu e na força do seu poder. Se encham do Espírito Santo, tá? Segundo lugar, renove o teu entendimento pela palavra de Deus, porque a palavra vai te dissuadir, ou vai afastar, ou vai dissipar os pensamentos negativos, derrotistas, pensamentos de reclamação, de murmuração que estão na sua mente. E por fim, em terceiro lugar, trocar o foco, tá? Em vez de ficar olhando para aquilo que tira a tua esperança, passar a pensar naquilo que te traz esperança. E o que te traz esperança? As misericórdias do Senhor, que são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Um grande abraço para todos vocês, meus irmãos. Uma excelente aula em nome de Jesus.